Olá, a paz, tudo bem, gente? Eu sempre deixo mensagem no WhatsApp quando eu tenho tempo e quando eu tô com preguiça e sinto de compartilhar algo com vocês, eu gravo. Aliás, acho que esse é meu segundo ou terceiro vídeo que eu gravo. Eu tava deitado ali, depois de terminar de fazer tanta coisa, eu fui deitar. E veio tanta coisa na minha mente assim que eu fiquei até emocionada. Eu tava assistindo um vídeo que me fez lembrar das minhas gestações e de todo o processo. As pessoas sempre falam o quanto eu sou abençoada por ser mãe de gêmeas, por ter 3 filhos, tudo. E a minha primeira gestação do Arthur foi uma gestação de gemelar e eu acabei perdendo um dos neném, bem novinho, bem recente. E depois de 7 anos, Deus ele me curou e eu acabei tendo as gêmeas. Quando eu falo me curou, curou meu emocional, porque toda perda, ela dói muito na gente. Não importa. Por isso que eu sou muito contra o aborto, assim. Não importa a fase da sua gestação. Desde que você sabe que você vai ser mãe, você vira mãe, assim. Então, eu perdi o gemelar do Arthur bem novinho, mas foi uma dor pra mim, assim, muito grande, que eu fiquei muito triste. E era uma dor que eu carregava, assim, então eu queria muito ser mãe de gêmeos, assim, queria que Deus me coroasse. Aliás, desde solteira que eu sempre sonhei em ser mãe de gêmeos, né? E Deus, ele depois veio e me curou com as meninas e graças a Deus sou totalmente curada. Então, quando as pessoas me olham e falam que eu sou abençoada, tem todo um processo. E agora à tarde eu tava pensando nisso. Eu pouco falo sobre isso, sobre as pessoas falam, eu dou risada, eu falo que sou feliz e tal, mas eu pouco falo do processo para que tudo isso ocorra. Eu tava pensando assim, como que a gente tem que ter muita fé pra gente alcançar os nossos milagres, né? É, Quando eu casei, logo de cara, eu nem sei por que eu já quis engravidar. E eu engravidei acho que 1 ano e pouco depois de casada, eu nunca tomei anticoncepcional. E eu tive, assim, uma demora pra engravidar, assim. Era mais de 1 ano e pouco que eu tava achando que tava demorando pra engravidar. E eu fiz aquele teste de farmácia, eu sempre fazia teste de farmácia, tava negativo. Aí a última vez que eu fiz, aí deu aqueles tracinhos, mas aí tava aquele tracinho bem fraquinho, aqueles 2 tracinhos fraquinhos. E eu corri, fui no médico, pedi um beta, o médico me passou o beta e positivou. E aí eu comecei a ir num obstetra e ele me pediu a ultrassom, assim, logo de cara, né, a transvaginal. E eu lembro que eu fui fazer essa transvaginal em Santos e eu fui fazer com o médico, ele era um senhor, assim, bem senhorzinho mesmo. E eu fui toda feliz, né, toda empolgada. E chegando lá, ele, quando colocou o aparelho em mim, ele falou assim, mas quem disse que você tá grávida? Eu falei assim, eu fiz o teste de farmácia, fiz o beta e deu positivo. Aí ele olhou assim e eu lembro dessas palavras, ele falou assim, isso não quer dizer que você tá grávida. Ele falou assim, eu te aconselho a voltar daqui 2 semanas aqui pra ver se você realmente tá grávida, porque não tem bolsa, não tem nada. Isso não quer dizer que você esteja grávida. Você pode, a qualquer momento, vir um sangramento e você não tá gestante e tal. Assim, me jogou um balde de água fria. Claro que, como ciência, hoje eu entendo que ele não tava errado, assim. Nem tô questionando a conduta dele como ciência, porque realmente, antes de 7, 8 semanas, tá se formando ainda a bolsinha, tudo. Tem, pode correr de você ir lá fazer sua ultrassom e realmente não aparecer nada. Mas a forma como ele me passou aquilo, aquele pessimismo dele de que ele tinha certeza que aquilo ia dar errado, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E mesmo eu achando ele super pessimista, daí 2 semanas eu voltei lá, né? Acho que eu já tava com umas 7, 8 semanas, mais ou menos, eu voltei. E aí quando eu voltei, aí do que não era filho nenhum, podia nem estar grávida, ele já tava vendo 2 bolsas. 2 bolsas e tinha 2 coração batendo, só que aí ele falou que o coração tava fraquinho. Aí eu falei, meu Deus, antes não, eu nem poderia estar grávida, segundo ele. Agora eu já tenho 2 bolsas, 2 coração.
E novamente ele falou pra mim que um dos corações dos neném tava muito fraco e tava diferente do outro, me explicou várias coisas assim, mas sempre muito pessimista, assim, tipo, não me empolgando para aquela gestação. E nesse intervalo de tempo meu obstetra ele saiu de férias, eu acabei mudando de médico, aí fui pra minha médica, que ela é minha médica até hoje, e ela me explicou algumas coisas. E esse médico ele pediu pra mim retornar daí 2 semanas de novo. Daí 1 ou 2 semanas ele queria me ver de novo. Aí eu conversei com ela ficou meio assim, meio brava e tal. Mas como eu queria voltar nele, ela deixou eu voltar. Aí acabei voltando nele. E quando eu cheguei lá pra fazer mais uma ultrassom, ele ficou o tempo todo assim, em silêncio. Eu lembro muito dessa cena, assim, ele mexendo com o aparelho e em silêncio, assim. Aí eu já olhei assim pra tela e eu falei, caramba, acho que deu alguma coisa errada. Aí ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, um dos seus bebês, um dos fetos, o coração não tá batendo. E eu queria que você voltasse aqui, porque eu tinha certeza que isso ia acontecer, que a sua gestação não ia ir pra frente. Mas um coração de um dos fetos tá batendo ainda, mas o outro, infelizmente, foi a óbito. Mas ele falou com tanta certeza, ele falou que só queria que eu tivesse voltado lá, porque ele tinha certeza que isso ia acontecer. Aí aquilo começou a me chamar a atenção. Falei, gente, eu já vim aqui uma vez, ele já me desanimou, vim a segunda, agora a terceira pra ele me dar essa palavra, assim. E hoje eu tava pensando nisso. Aí eu saí dali e liguei pra minha médica e graças a Deus eu nunca mais voltei nele, né? E a gente segurou a gestação do Arthur, Deus foi comigo, tudo. E hoje eu entendo claramente o processo que eu passei, o motivo de eu não ter sido mãe de gêmeos naquela época, ser tudo um trabalhar de Deus, depois você vai acabar entendendo o que está acontecendo. Deus me explicou, eu entendi e pude ter dar graças por não ter acontecido naquele momento, assim, você vai achar estranho, mas faz muito sentido para mim. Isso que eu tava pensando, assim, por que a gente, mesmo as pessoas dando aquelas palavras negativas pra gente, a pessoa demonstrando que não tá do nosso lado, que não tá sonhando o nosso sonho, por que a gente mantém essas pessoas perto da gente? Por que a gente volta nelas? Por que elas exercem tanto poder sobre a gente? Aí hoje me parou pra me refletir, que talvez se eu não tivesse mudado de médico, talvez nem o Arthur não tivesse dado certo, sabe? Porque aí eu mudei de médico, eu comecei a passar com pessoas que sonhavam. Claro, risco tinha, mas apesar dos riscos, as pessoas acreditavam em mim, que aquilo poderia dar certo, que apesar do risco que ia ter, ia dar certo. Tanto é que deu certo, deu muito certo. E depois na gestação das gêmeas também, sempre quando eu engravidei de gêmeos, vinha pessoas logo no começo da minha gestação me desmotivar, me falar tanta coisa, que podia perder porque eu já tinha perdido antes. Me deram tantas palavras assim negativas, mas eu já tinha uma outra mente e eu nem absorvia aquilo que as pessoas falavam pra mim de negativo. Eu ficava com aquilo que eu acreditava, com aquilo que Deus falava pra mim. E do meu lado, e até hoje, assim, do meu lado, eu ando muito com pessoas que sonham. Eu nem ouço muito pessoas desmotivadas, eu odeio gente desmotivada, odeio gente pessimista, pessoas negativas, pessoas que não caminham no mesmo passo que eu. Tenho muita dificuldade para andar com essas pessoas. Então, é isso que Deus me fez pensar essa tarde, como Ele mudou a minha mente, mudou o meu ciclo de amigos, de pessoas em que eu depositava minha fé, e eu comecei a depositar minha fé em Deus em primeiro lugar e em pessoas que sonhavam como eu. Então é isso que eu tenho para falar assim para você, né? Para você prestar atenção em quem você mantém do seu lado. São pessoas que te motivam, que te levam para frente, que acreditam no que você tá fazendo, ou são pessoas que te desmotivam e tem aquele sorrisinho de lado, sabe? Quando umas coisas não dão certo, dá aquela risadinha assim de lado, ou dá aquele abraço que você sente que a pessoa, tipo, nem ligou, sabe? Aconteceu uma coisa de errado pra você, a pessoa veio, é assim mesmo e tal. Então é hora de você rever isso.
E graças a Deus, Deus depois me presenteou com as minhas gêmeas. Hoje eu sou totalmente curada emocionalmente, porque Deus me explicou o porquê do não naquele momento, porque eu precisava daquele não muito, 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 muito. Aquele não do não ter vindo aquele bebê fez muito sentido para mim hoje. Hoje eu sou essa mãe guerreira, super agitada, que consigo dar conta das coisas, foi porque Deus nesse período ele foi me formando meu caráter, foi me tornando uma mãe. Hoje eu sou esperta, porque se fosse na gestação do Arthur, acho que talvez não fosse como é agora. Então, assim, presta atenção em quem tá do seu lado, em quem te diz não. Não volta pro não de novo. Já falou não uma vez, falou que não tá sonhando com você. Já corre, menina. Sai dessa, tá bom? Um beijo muito carinhoso, um abraço apertado, assim, muito cheio de fé. E crê em Deus, que vai dar tudo certo. Traga perto de você pessoas que sonham e que vão te ajudar a chegar lá, tá bom? Um beijo. Fica com Deus.